Para a gente começar esse estudo sobre o processo da paixão, eu preciso falar para vocês sobre as necessidades humanas. Maslow, em 1970, faz um estudo sobre a importância das necessidades na vida das pessoas, mas eu aqui vou fazer a minha própria classificação, né? Dividindo as necessidades em 3 grupos. As primeiras associadas às necessidades de manutenção do próprio indivíduo, né? Eu chamaria de necessidades hiperbásicas. Depois existem as necessidades associadas à preservação da espécie, e vocês verão que essas necessidades estão associadas à base de como a paixão funciona. E por último, as necessidades hipobásicas, que são aquelas necessidades associadas a, eu diria assim, as suas necessidades intelectuais, né? As suas dúvidas mais profundas e assim por diante. Por que falar de necessidades, né? Porque qual a importância disso, né? Primeiro, as necessidades indicam o que você precisa. As necessidades hiperbásicas, elas estão associadas à manutenção do teu próprio corpo. Ou seja, são aquelas necessidades que você precisa satisfazer para garantir a manutenção do teu corpo. Entre elas, obviamente, estão comer, beber, dormir, né? Necessidade de proteção em relação ao calor, ao frio, né? Várias, né? Por exemplo, você precisa descansar, né? O teu corpo precisa se reparar e assim por diante. Uma das características, né, principalmente nessa minha classificação, é o seguinte: cada tipo de necessidade ela tem um tempo de satisfação. Ela exige um tempo de satisfação. Essas necessidades hiperbásicas, e para quem já estudou química no final do primeiro grau, no segundo grau em particular, vai ver que esse prefixo hiper é para falar de intensidade, né? No caso das necessidades, eu usei esse termo hiperbásicas, né? Por que hiper? Porque elas exigem que essas necessidades sejam satisfeitas num tempo pequeno. No caso da necessidade de comer, né? Quando você detecta que está com fome, você tem algumas horas, né, para comer, né? A gente fala normalmente quando você conclui que você está com fome, você o quê? Em meia hora você já encontrou alguma coisa para comer, né? 10 horas da manhã a gente sente aquela necessidade, né, de comer alguma coisa, arruma um café. Se você trabalha numa empresa, tem um cafezinho, você vai lá e toma um cafezinho. Se está próximo do meio-dia, né, próximo, meia hora para o almoço, você aguenta lá uma meia hora, mas acaba indo comer ao meio-dia, meio-dia e meia e assim por diante. Eu diria assim, essas necessidades, né, associadas à manutenção do próprio corpo, você tem um pouco tempo, né, para satisfazê-las. Eu dou um nome para esse tempo, né, que é o tempo necessário para satisfação de uma necessidade, né? Esse seria um tempo próprio, né? Cada tipo de necessidade tem seu próprio tempo. No caso das necessidades hiperbásicas, esse tempo é pequeno, é algo em torno de horas, né? No caso, horas, né? Normalmente a gente, quando detecta que está com fome, em alguns minutos a gente encontra alguma coisa para comer. Para beber, né? Mesma coisa, você detecta a necessidade de beber, né? De tomar água, né? Você procura uma torneira, você procura um lugar onde comprar uma garrafinha d'água ou coisa parecida. Algo em torno de horas, né?
meia hora, uma hora, você já está satisfazendo, né? Então isso é uma característica importante, tá bom? Bom, as outras necessidades, né, as necessidades básicas que eu citei no início do vídeo, são aquelas necessidades associadas à preservação da espécie, né? São aquelas necessidades associadas a uma outra pessoa. Nós precisamos de uma outra pessoa para preservar a espécie, né? E o tempo de satisfação dessas necessidades já é mais longo, né? É algo em torno de anos, né? Eu diria assim, semanas, meses, anos, né? Existem pessoas, histórias conhecidas, né, de que esperaram anos por uma outra pessoa. Mas hoje, né, pela correria, pelo movimento, pela quantidade de pessoas, as pessoas não esperam tanto tempo assim para encontrar alguém, né? É alguma coisa do tipo dias, talvez semanas, né? Eu não estou falando de você encontrar alguém para definitivamente, né, construir um relacionamento. Não aquele relacionamento que vai durar ou coisa parecida. Não, não. Estou falando assim de alguma coisa, você sai à procura, né? Quando você tem uma necessidade básica, né, associada à preservação da espécie, quer dizer, quando você sente a necessidade de alguém, né, para se relacionar, né, a gente já vai numa festinha, né, se movimenta para encontrar alguém, né? E isso hoje em dia é 2, 3, 4 dias, sempre tem um evento, né, uma balada ou coisa parecida, né? E além disso tem as necessidades hipobásicas, né? Que hipo é fraquinho, né? Então as hipobásicas são aquelas necessidades que você tem um tempo muito grande para satisfazer. Eu diria que são aquelas necessidades associadas ao seu futuro, ou de onde você veio, coisas associadas a aquelas dúvidas que você tem quando você pensa no teu papel dentro da natureza, qual é o teu papel naquela sociedade e assim por diante, né? Eu, por exemplo, como sou físico, sempre me perguntei qual era a origem do universo, né? Então veja que são perguntas assim que estão normalmente longe da gente, né? Para que você possa tentar entender a origem do universo, você só precisa estudar uns 8, 10 anos de física, né? Muita matemática e tal, e quem sabe você se aproxime de uma das possíveis soluções para essa questão. O que não quer dizer que você vai encontrar a origem do universo, né? Então, eu diria assim, todas essas necessidades, elas têm essas características, né? Elas dão um tempo, elas têm um tempo para serem satisfeitas, né? As hiperbásicas você tem que satisfazer rapidamente, minutos, horas. As básicas, dias, meses, né? E as hipobásicas, anos, ou muitas vezes você nem vai satisfazê-las, né? Bem, por que falar de necessidades, né? Afinal, por que eu preciso falar de necessidades para falar da paixão, né? Porque, na verdade, ninguém fala, mas existe uma estrutura no ser humano que está associada, né? Essa estrutura está associada à existência das necessidades. Eu diria que as necessidades, elas têm um papel fundamental, né, no entendimento da paixão. Por quê? Porque o papel de uma necessidade, né, é causar dor. Tá? Sempre que você detecta uma determinada necessidade, você detecta porque sente uma dor associada àquela necessidade. Quando você sente a necessidade de comer, você sente
aquele mal-estar no estômago, parece que todo mundo usa o termo, né? Ah, meu estômago está vazio, né? Tem uma tripa comendo a outra e assim por diante, né? Então, veja, as necessidades, elas estão associadas a um mecanismo de dor que, obviamente, existe no teu organismo, né? Então, quando o teu organismo percebe a necessidade de alguma coisa, ele liga um tipo de mecanismo de dor. O mecanismo só produz dor, ou seja, mal-estar. Beleza? Então, o que, que acontece? As necessidades, elas têm esse único papel. Agora, o que é importante é o seguinte: como é que você associa uma necessidade a alguma coisa? Como é que eu sei que eu tenho a necessidade de comer alguma coisa agora, né? Bom, isso é normalmente simples, né? A pessoa, desde que nasce, ela é ensinada, né, a entender essas necessidades. A criança, quando nasce, logo que percebe a fome, já abre um berreiro, né? E já corre a mãe e já dá mamar. Então, a criança vai associando aquela dor com a satisfação daquela necessidade, né? Então, sempre que surgir aquele tipo de dor, a criança abre o berreiro. E aí a mãe vai lá e dá alimento para ela e a criança fica bem de novo, correto? Bom, é óbvio, né, que existem outras necessidades que a criança vai ter. E aí o que acontece? Ela abre o berreiro também. Só que a mãe vai fazer os seus testes, afinal, a criança está com fome, ou está com frio, ou está com cólica, ou outro tipo de coisa. Bom, ela tem anos para aprender isso, né? A mãe tem pouco tempo, mas a criança tem anos para tentar, eu diria assim, associar aquela necessidade com aquela dor. De fato, o organismo tem, eu diria assim, um tipo de mecanismo de dor. O organismo sempre usa o mesmo mecanismo para produzir dor sempre que detecta uma necessidade. E o que é interessante é, não importa o tipo de necessidade, ele ele liga e produz dor para dizer para ti, olha, tem necessidade. Você é que tem que tentar entender qual é a necessidade que está aparecendo. É fome, é frio ou é a ausência de alguém. Todo mundo sabe que você fica ansioso, né, quando está esperando alguém, como você fica ansioso quando você está com fome, né? Você fica ansioso quando você está esperando um evento importante na tua vida, como você fica ansioso quando está esperando a namorada ou o namorado, ou quando você está com fome, né? Tem várias formas, né? Várias dores que aparecem, eu diria assim, né? Ao longo da tua vivência, né? Da tua vida, no caso, né? Mas que você tem que aprender a associar aquela dor com aquelas necessidades. Muitas vezes você sente uma fome, entre aspas, né? E de fato você não está com fome, você está com sede, né? Você vai lá tomar água e percebe, não queria comer alguma coisa. Ou ao contrário, né? Você come alguma coisa e percebe, não, mas eu não estou com fome, né? É estranho, eu não estou me sentindo bem. Aí vai lá e toma água. Pô, era água, estou me sentindo bem melhor agora, era água. É assim que funciona. A gente tem que aprender a entender, né? Associar aquela dor àquela necessidade, tá certo? Beleza? Então, até o próximo vídeo.